O que são tumores neuroendócrinos? Bom, esse é um tipo de câncer relativamente raro no nosso meio, mas que pode aparecer, já vi perguntas aqui no canal sobre isso, e esse é um tema interessante que eu queria trazer aqui para vocês, porque ele pode gerar dúvidas com relação ao nome, a forma muitas vezes como ele é tratado, isso pode trazer algumas questões que pode confundir muitas pessoas. Então a ideia desse vídeo é dar um resumo geral sobre tumores neuroendócrinos, tentar explicar para vocês o que é e de repente em um segundo momento a gente pode entrar dentro de situações específicas que podem variar aí com relação a tratamento, a forma como a doença evolui, a depender do órgão onde isso acontece. Antes de entrar no tema específico, para quem está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano, sou médico oncologista clínico. Gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curtir esse vídeo, manda essa informação para mais gente, ajuda no crescimento aqui do canal cada vez mais. Para quem quiser participar mais, ter acesso antecipado a vídeos, a conteúdos exclusivos, existe a possibilidade para se tornar membro do canal. É um botão logo ali ao lado de inscrição. E por último, mas não menos importante, para quem quiser que eu analise o seu caso em específico, a gente senta, avalia sobre a doença, eventualmente uma segunda opinião, algo para entender melhor sobre o tratamento, eu faço também o atendimento online, tenho contato aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse ou para quem isso possa fazer sentido. Então o tumor neuroendócrino, ele não é de um órgão em específico, mas de um tipo celular, daquelas células que podem produzir hormônios. Os principais locais onde a gente pode ter origem de tumores neuroendócrinos é o sistema digestivo, especialmente o intestino, e também no pulmão nós podemos ter esse tipo de doença. Via de regra, ele pode acontecer em qualquer local do corpo que tenha esse tipo celular, mas esses dois pontos são os que mais ocorrem essa doença, onde a gente vê com mais frequência. Qual que é a questão com relação a tumores neuroendócrinos? Primeiro a gente tem que avaliar o grau dessa doença, então eu tenho tumores neuroendócrinos que são de baixo grau, que são mais indolentes, que demoram muito para crescer, e eu posso ter tumores neuroendócrinos de alto grau, que são doenças mais agressivas, que podem se espalhar com mais rapidez para outros órgãos, pode ir para outros locais e gerar sintomas da forma como vocês conhecem mais o câncer ou imaginam essa doença. O que tem de diferente aqui? Em geral, muitos tumores de baixo grau, eles podem liberar um tipo de hormônio na corrente sanguínea ou vários tipos dele, como por exemplo somatostatina, histamina, que são hormônios que produzem o que é chamado de síndrome carcinoide. O que é isso? Esse paciente que tem um tumor neuroendócrino que tem essa liberação de hormônio, ele pode apresentar como se fosse uma sensação de calorão, um rubor facial, tipo um vermelhão no corpo, sudorese, taquicardia, pode ter diarreia. Então, um tumor neuroendócrino, ele pode repercutir com sintomas sistêmicos relacionados a uma liberação hormonal na corrente sanguínea. Então, esse é um dado interessante sobre essa doença que pode interferir no tratamento, que eu vou entrar daqui a pouquinho nele para explicar mais para vocês. Então a gente tem tumores neuroendócrinos que podem ter essa particularidade, mas de novo, isso não é regra, eu posso ter tumor neuroendócrino que não produz esse tipo de sintoma, muitas vezes pode estar relacionado ao metabolismo do fígado, então às vezes mesmo que ele libere esse hormônio, se ele é metabolizado no fígado, pode não produzir essa síndrome, então ele pode crescer como qualquer outro tipo de câncer e gerar sintomas conforme ou a metástase ou o crescimento daquela massa. Como que a gente aborda tumores neuroendócrinos na prática? Então, quando eu vejo na imagem, eu não vou conseguir diferenciar de um outro tipo de câncer, como os que eu já falei de vários tipos aqui no canal. Um câncer de pulmão outro, um câncer de intestino de outro tipo, por exemplo, adenocarcinoma, como a gente conhece mais. Pela imagem eu não consigo saber. O momento desse diagnóstico, em geral, é na biópsia e muitas vezes pode ser necessário a imunohistoquímica. Para bater o martelo com relação a esse diagnóstico, existem marcadores como cromogranina A que aparecem nessa imunohistoquímica que retificam esse diagnóstico e também a imunohistoquímica ela é muito importante para definir o grau dessa doença. Tem um índice chamado Ki67 que é relacionado com proliferação celular, tem vídeo aqui no canal sobre isso inclusive, que vai me ajudar a definir qual que é o grau de agressividade dessa doença. Se ele é um baixo grau, uma doença que cresce mais lentamente ou um alto grau que costuma ser mais agressivo. E aí eu tendo esse diagnóstico em mãos,
a imagem, como está se comportando essa doença, a partir daí nós vamos definir qual o tratamento ideal. Via de regra, se essa doença é localizada, o tratamento mais indicado ele é cirúrgico. Então a gente vai fazer a retirada desse nódulo, dessa lesão, e dependendo do tipo, do grau da localização, isso pode ser suficiente para resolver esse problema. Em geral, dificilmente a gente vai utilizar radioterapia, a não ser em situações muito específicas, para algo mais sintomático, por exemplo, uma metástase na coluna, com dor, eventualmente a gente pode lançar a mão. Mas via de regra não é um tratamento muito utilizado aqui. Se eu tenho uma doença que se espalhou para outros órgãos, que tem metástase, ou por algum motivo ela não pode ser operada, seja por uma localização ou o paciente tem algum tipo de dificuldade, aí entra a importância da gente avaliar o grau. Tumores neuroendócrinos de baixo grau, indolentes, eu posso em algumas situações só observar, e por isso que eu falei no início do vídeo que isso pode confundir algumas pessoas. O que isso quer dizer? Ele costuma ter um crescimento muito lento, demora meses, anos para acontecer alguma diferença. E eu sei que tratamentos convencionais, como a quimioterapia, por exemplo, ela não tem uma ação boa nesses tumores de baixo grau. Justamente porque, como que é o mecanismo de ação da quimioterapia? Ela inibe crescimento celular. Se esse tumor praticamente não está crescendo ou está crescendo muito pouco, a quimio tem pouquíssima ação ali. Então, se o paciente está bem, tem uma doença de baixo volume, nós podemos monitorar isso e ir acompanhando. E uma opção para usar aqui, especialmente até se o paciente está tendo sintomas, aquela síndrome carcinóide que eu falei, existem medicamentos que atuam nessa parte de produção hormonal do câncer, como por exemplo octreotide, lanreotide, e que muitas vezes também são suficientes para controlar essa doença. Então essa é uma forma da gente abordar esses tumores de baixo grau. Na outra ponta, se eu tenho um tumor de alto grau, uma doença mais agressiva, que cresce muito rápida, aqui sim a quimioterapia tem um papel importante e ela pode promover sim uma redução e um controle da doença. Então a gente tem que entender e analisar individualmente cada caso. Vai depender aqui primeiro, é uma doença operável? Se sim, cirurgia. Definição de tratamento medicamentoso, eu dependo dessa localização, e aí pode ter diferença estar no intestino, estar no pulmão, estar no pâncreas, ou eventualmente em algum outro órgão, isso pode variar a forma como a gente aborda, o tipo de medicamento, e também, como eu falei, o grau para indicar seja um tratamento como se fosse ali uma parte mais hormonal, ou se eventualmente eu vou ter que entrar com quimioterapia, como a gente usa em outros tipos de tumores. Então, de uma forma resumida, é assim que a gente aborda neoplasia neuroendócrina, assim que a gente tem que entender essa doença. Importante, como eu falei no início do vídeo, eu posso ter isso em qualquer local do corpo que tenha células endócrinas, neuroendócrinas, mas os principais sítios são aparelho digestivo, especialmente intestino, e pulmão, que a gente pode ter esse tipo de câncer. Então veja que não tem uma definição geral com relação ao que tem que ser feito em tumor neuroendócrino. Cada caso, cada perfil de paciente, cada doença com relação a laudo, imunohistoquímico, grau de agressividade, vai ajudar a definir o melhor tratamento a ser indicado nessas situações. É uma doença, como eu já falei aqui, por exemplo, sobre sarcoma, entre outros, que por ser rara, muitas vezes a gente tem limitações. Por exemplo, um tratamento como imunoterapia, que a gente tem muitas doenças, por enquanto, no momento que eu gravo esse vídeo, a gente não tem nada em específico para esse perfil de doença. Então é algo que ainda tem que ter mais coisas, mais desenvolvimento de terapias, mas por hora essa é a forma que a gente aborda e entende essa doença. Beleza, pessoal? Esse era o tema que eu queria trazer aqui no vídeo para vocês hoje. Se tiver alguma dúvida com relação a esse tipo de doença ou alguma outra, deixa aqui para mim nos comentários que eu vou estar olhando. Vou estar respondendo por ali o que eu conseguir e eventualmente até trazendo em formato de vídeo. Beleza? Mais uma vez pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, curta esse vídeo, manda essa informação para mais pessoas, ajuda aqui no crescimento do canal e essa informação chegar a mais gente. Beleza? Até o próximo.